1 João, capítulo 3. Nós vamos ler alguns textos. Todos acharam? 1 João, capítulo 3, diz assim o versículo 2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Espírito Santo, eu quero te agradecer, Pai. Eu quero te glorificar. Eu quero te exaltar. Pai, que não seja eu ministrando nessa noite, mas seja o Senhor, Pai. Eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode. O Senhor pode, Pai, falar com o teu povo, assim como o Senhor tem falado comigo. É no teu nome santo que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. Quero compartilhar com vocês esta palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Prometo que serei objetivo, mas eu gostaria que você prestasse muita atenção, não se distraísse, mas realmente prestasse atenção, que eu gostaria que nós, como cristãos, pudesse mudar a nossa mentalidade. E o único que pode fazer isso é o Espírito Santo, através da palavra. Quantos têm esperança da vinda do Senhor Jesus? Quantos querem realmente que Jesus venha nos buscar? E você anseia isso mesmo? Ou só quando nós estamos no culto? Ou só quando um pregador traz a palavra sobre arrebatamento, ou conversão, ou arrependimento de pecados? Você pensa realmente e anseia a volta do Senhor Jesus? Nesse texto, do versículo 2 diz assim, João fala para nós: amados, agora somos filhos. A Bíblia fala e mostra para mim quem é filho. Quem é filho? Quem é filho do Senhor Jesus? Levanta a mão. A Bíblia mostra para nós que para ser filho precisa fazer o que João 3,16 diz, não é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você se torna filho. É automático, mais rápido do que o piscar de olhos. Você fez a entrega, se arrependeu, escreve meu nome no livro da vida, Senhor Jesus, apaga a multidão de meus pecados. A Bíblia fala que há festa no céu. E a Bíblia nos conta que nesse exato momento acontece algo extraordinário. Como nós somos seres espirituais, seres celestiais, a Bíblia fala para nós que Ele pega e nos transporta para assentar em regiões celestiais e estar junto com Ele. A Bíblia nos fala isso. Por isso não há mais nenhuma acusação contra mim e contra você, porque a multidão de pecados foi cravada na cruz do Calvário. Jesus morreu para salvar eu e você, para acabar, para aniquilar todo o castigo que havia sobre nós. E aí o que acontece? Ele sela com seu sangue e traz sobre mim e sobre você a vida eterna. Mas quando você faz essa oração, entrega a sua vida para Jesus. Todo mundo já sabe disso, não sabe? Todo mundo já sabe disso. Mas ele faz questão de falar assim: amados, agora vocês são filhos. E o filho há anseio pelo pai. O filho
anseio pelo pai, tem desejo de estar com o pai, tem saudade. Quando o pai sai viajar, o filho fica com saudade, o filho quer ver o pai, é ou não é? O filho quer ficar. Quando eu fui para São Paulo competir, aí eu voltei no domingo e estava tentando dar uma dormida. A Cecília acordou, ela correu, pulou em cima do colchão e falou a seguinte frase, cara, que eu nunca vou esquecer: pai, obrigado por voltar. Cara, obrigado por voltar, eu ia voltar, mas a alegria dela, cara, de me ver e saber que eu voltei para abraçar ela, para estar com ela, foi maior do que a certeza de saber que eu ia voltar. E essa esperança eu e você nós precisamos ter pela volta de Jesus. Então João fala aqui que nós somos filhos agora. Nós aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador. E agora nós temos que ter esperança. Tudo aconteceu em Gênesis, no capítulo 2, aonde fala que Deus cria o homem e viu que era muito bom. E aí ele peca, ele desobedece. Da árvore da vida ele não pode comer mais. Nota, Jesus, Deus naquele momento, ele fala assim: de todas as frutas você pode comer, inclusive da fruta que estava no meio do jardim, a fruta que era da árvore da vida, para viver eternamente. Mas a única que ele não podia comer era do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva vai lá e peca. Adão e Eva desobedecem. E então o que acontece? Eles têm que ser tirados do jardim, porque se eles comessem do fruto da árvore da vida, eles iam ser condenados eternamente na escravidão do pecado, eternamente em pecado. Então Jesus, Deus em amor, faz o quê? Tira eles do jardim, derrama sangue na terra, e aí separa, dá a sentença do pecado, e aí estabelece algo que precisa acontecer. Ele estabelece que precisava vir um cordeiro santo, que não peca, que é aquilo que João Batista fala: eis aí o Cordeiro de Deus. Precisava vir um cara desse jeito, para restabelecer a aliança, para nos ligar de novamente com o Pai, para que nós possamos ter a esperança da vinda dele, e no final de Apocalipse, se alimentar da árvore da vida, e viver eternamente sem pecado, assim como ele o é. É isso que o texto está dizendo. Agora vocês é filho, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, ou seja, nós estamos num mundo onde nós vivemos em pecado. É ou não é? Nós vivemos em pecado, lutando contra o pecado. Mas há um momento onde Marcos capítulo 13 diz assim: então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. É o momento que eu e você nós vamos nos encontrar com Ele. Ele vai enxugar do meu olho, do seu olho, toda lágrima. Não vai ter mais dor, não vai ter mais preocupação, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais nada. E aí vai começar a se manifestar, se manifesta o Senhor. E aí nós podemos ter uma vida eterna com Ele. E olha só o que a Bíblia diz, Apocalipse 5, Apocalipse capítulo 5, vai contar uma história que é real. Apocalipse capítulo 5, mesmo João, ele é levado aos céus, e lá ele começa a fazer o quê? Começa a ver o céu. O anjo vem, aparece, ele vê aquele ser muito doido, maior viagem.
E aí no capítulo 5, diz que ele foi levado até o lugar onde tinha um trono. E aí saiu uma voz dizendo o quê? Quem é digno de abrir o livro da vida e desatar os seus selos? Não há ninguém nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, que possa abrir e desatar. O que acontece? João diz que ele começa a chorar. Eu quero que você venha comigo nessa história. João começa a chorar. Eu imagino na cabeça de João, conhecedor, porque a tradição judaica vai trazendo todos os seus antepassados. Fala, cara, como assim? Não há ninguém, nem na terra, nem no céu, nem debaixo da terra, que pode desatar isso aí? Como assim? Olha Enoque. Enoque andou com Deus, cara. Foi transladado. Olha o nosso antepassado Moisés. Libertou o povo. Abraão, pai da nação. Como assim esses caras não podem? E aí ele vai na cabeça dele imaginando. Olha fulano, olha Beltrano. Olha o próprio mestre. Olha Jesus. Será que não há ninguém? De repente um anjo cutuca e fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que morreu e ressuscitou como leão. Esse é digno de abrir e desatar os selos. É isso que ele está esperando para se manifestar. É isso que há no coração do Pai. Agora o Filho, como diz o texto, amados, agora somos filhos, mas ainda não se manifestou, vai se manifestar. Está falando da volta de Jesus. Só que será que eu e você, nós estamos prontos e preparados para isso? Ansiando esse encontro de ser mudado, cara, de receber novas vestes. Será que nós estamos prontos? Será que há, como no versículo 3, todo aquele que nele está a esperança, purifica-se. Se eu tenho essa esperança da volta de Jesus, cara, o que eu faço? Eu começo a me purificar, não é? Eu começo a andar em santidade. Quando eu e você, nós temos a esperança da vida eterna, do encontro com Jesus, as minhas atitudes começam a mudar, gente. E quando eu falo atitudes, é o meu modo de viver, é a maneira que eu penso, a maneira que eu ajo. Será que a gente tem isso? Será que a gente está vivendo isso? Você já reparou um gringo que vem para o Brasil? Por mais que o cara aprenda a língua, os vícios linguísticos, por mais que o cara aprenda as gírias, ele tem um sotaque da onde é o país de origem dele. E por que será que eu e você, nós não temos essa mesma fala de saudade da nossa pátria? Apóstolo Paulo fala que ele tem saudade, cara. Os discípulos têm saudade, é por isso que eles correram contra o tempo, porque é chegada a hora. E por que eu e você, nós não falamos igual lá? Por que eu e você não vivemos igual lá? Sabe por quê? Porque o nosso coração ainda não caiu essa esperança da vinda do Senhor Jesus. Dá mais um pouquinho, dá mais um pouquinho. E nós gostamos de viver aqui. Nós queremos conquistar tudo, cara. Queremos correr atrás de tantas coisas. Mas aquele amor e aquela paixão e saudade da nossa pátria. Eu tenho parentes que estão na Itália. E a ideia deles é voltar para o Brasil, porque eles sentem muita falta. Por mais que eles estão bem financeiramente, mas eles sentem saudade. E na última conversa com um deles, foi realmente, eu tenho saudade, cara, do Brasil, do calor, do tal, tenho saudade. Finanças boas, vida boa,
tranquilo, mas tem saudade do país de origem. Nós temos saudade do céu? Amém. Nós temos saudade do céu ou não? E eu estou falando de verdade, eu quero que você pense, cara. Eu quero que você pense. Você tem saudade do céu? E seja sincero com você, não vem com religiosidade. Você tem saudade mesmo do lugar celestial? Se não há no nosso coração, alguma coisa está errada. Está errado. Olha o que diz em 2 Timóteo capítulo 15: procures apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra. Procura-te apresentar-te a Deus de maneira que não tenha que se envergonhar. Você consegue entender isso? Se hoje Jesus viesse e conversasse com você, como é que você ia falar com ele? Você ia apresentar e ia falar assim: não, eu não tenho que me envergonhar não, ó, eu fiz isso. Aí Jesus ia falar assim: ah, então beleza, vamos tirar a prova real? Telão celestial, aquela fumaça, aquela trilha sonora. Ah, mas esse aqui que você estava vendo pornografia? Ah, e essa aqui que você passou a mão onde não podia? Ah, isso aqui que você passou para trás? Estou fazendo só uma ilustração. Ah, isso aqui que você mentiu? Ah, isso aqui que você roubou? Ah, isso aqui. Será que se Deus viesse hoje para mim e para você e tivesse um tete a tete, nós teríamos que se envergonhar ou não? Teríamos coisas que nós ia se envergonhar e falar: pai, é verdade, cara, eu errei. E aí? E aí quando ele fala assim, maneja bem a palavra, ele não está falando de eu que sou pregador, você que é ministro. Não, ele não está falando disso. Maneja bem a palavra é viver conforme a palavra. É isso que ele está falando. Manejar a palavra é trazer para si e viver o que a palavra está dizendo. E eu e você, nós vivemos a palavra? Vivemos a palavra? Ou vivemos as promessas que me cabem? Que é gostoso. Tudo posso naquele que me fortalece. Se você jogar a Bíblia no chão, ela abre no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu comecei a meditar nessa palavra e comecei a analisar a minha vida. Tanta correria, fazendo para Deus, mas no fim de tudo, não se trata de para Ele, se trata de estar com Ele. Nós aprendemos algo ontem, da palavra do Rodolfo, e mexeu muito comigo. Ele falou, citou a parábola dos talentos, citou a parábola da vinha, aonde contrata um de manhã, contrata uma tarde e uma tardezinha, e todos recebem o mesmo valor. E aí o outro acha injusto. Da parábola dos talentos, um recebe 5, o outro 2 e o outro 1. 5 multiplica para mais 5, e só não multiplica mais, só para mais 5. O 2 multiplica 2, então ele tem 4, e só isso. O que tem 1 vai lá, tem medo e enterra. Jesus fala para esses dois, fala o quê? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra para o gozo eterno. Você vê algum momento Jesus falando assim, você multiplicou para caramba, hein? Nossa, porque você multiplicou bastante, você vai entrar. Não é a quantidade, é qualidade, é fidelidade. Da vinha é a mesma coisa.
Jesus fala sobre fidelidade, cara. Ele vai procurar eu e você. Será que nós estamos sendo fiel? Ou você está corrido pra caramba? Porque você tem ensaio, porque você tem que pregar, porque você tem compromisso, porque você tem que viajar, porque você tem que isso, porque você tem que aquilo. E aí? Procura te apresentar aprovado para o Senhor, cara. Com aquilo que Ele te deu. Manuseando a palavra, vivendo a palavra. Em 2 Timóteo capítulo 15, eu quero ler com você. 2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 15, que é o que nós lemos agora, diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, e maneja bem, corretamente a palavra da verdade. Evita as conversas inúteis e profanas, pois o que se dão a isso prossegue cada vez mais para a impiedade. O ensino deles se alastra como um câncer. Entre eles estão os Himeneus e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns se pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável, e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. Salmos capítulo 1 diz: bem-aventurado aquele que não se assenta nas rodas do escarnecedor ou dos zombadores. Versículo 2: mas medita na palavra do Senhor de dia e de noite, e nesta há prazer. Nessa encontra prazer. Aonde você está encontrando prazer? Você está com a sua vida altos e baixos? Um dia você está bem pra caramba, um dia você está mal pra caramba. Ânimo dobre, como diz a palavra. Casamento hoje está bem, à tarde já está quebrando o pau. O seu dia começa bem, de repente no meio da tarde você já está meio ruim, sentindo algo, já não está mais tão animado, já não está mais tão feliz. Se você passa por isso, alguma coisa está errada sim. Porque a palavra de Deus diz que a palavra dele nos alimenta, a palavra dele nos dá força para vencer o dia mau. Não que você não vai ter dia mau, não que você vai enfrentar, mas você vai ter um outro olhar, porque o seu Deus é poderoso. Mas eu e você, sabe o que nós fazemos? Damos ouvidos à roda dos escarnecedores. Ah, mas eu não sento no boteco, não sento com essas conversas, nada a ver, não, eu não sento com isso não, mas nós emprestamos o nosso ouvido, a nossa visão, há muitas coisas aqui, ó. Há muitas séries, não precisa sentar só no meio um com o outro, mas nós emprestamos para as coisas inúteis que diz a palavra, nós emprestamos a nossa visão, a nossa atenção, o nosso coração, para essas coisas que nos afastam de Deus. E sabe qual que é a nossa conversa, John? Você sabe qual que é a nossa desculpa? Eu preciso distrair a minha mente, preciso relaxar. Ou é só eu que falo isso? Será que é só eu que sou tão pecador assim? Eu acho que eu sou. Mas a Bíblia está falando que bem-aventurado é aquele que medita na palavra do Senhor de dia e noite, nela encontra prazer. Quando eu e você estava adorando aqui, a gente sentiu algo diferente, sentiu ou não sentiu? A gente se sente mais perto, se sente mais prazeroso, parece leve. Você adora, cara, quando você adora, você se sente algo diferente no teu coração. Sabe o que é isso? O teu espírito testifica com o espírito do Pai. Qual que é o horário que os botecos estão cheios? Qual que é o horário do happy hour? Não começa às 6 horas da tarde? Ou seja, na viração do dia?
O que foi perdido na viração do dia? A intimidade com o Pai. E aí o ser humano busca até hoje ter intimidade, preencher esse vazio que está dentro do coração, preencher essa angústia que está dentro do coração, e aí vai para um monte de coisa. E repara para você, é o horário que os botecos estão mais cheios. Quando eu aprendi isso com o pastor Udo, virou uma chave na minha mente. Que nós queremos, e tiramos o foco daquilo que é importante. Quem está comigo aí, diga um glória. João capítulo 2. João capítulo 2, né? 1 João. Joãozinho. Versículo 2. Capítulo 2, versículo 3 diz assim: sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Quem conhece Jesus aí? Levanta a mão. Conhece? Você conhece Ele de ouvir falar? Ou de com Ele andar? São duas coisas diferentes. Pergunta para você mesmo. Você conhece Ele de experimentar dele, de conversar com Ele, de estar com Ele, de ter com Ele? Ou você conhece porque a Bíblia fala, ou porque um pregador falou, ou porque você ouviu numa ministração, ou porque você cantou? A Bíblia está dizendo para mim e para você, Oséias, que se a gente fala que conhece Ele, é porque a gente obedece a palavra. Você está obedecendo o que a palavra fala? Eu e você, nós estamos obedecendo? Seja sincero com você, gente. Seja sincero com você. Eu e você, nós estamos obedecendo a Bíblia. Você sabe o que é obediência? Obediência é o ato de quem obedece por respeito, por admiração, por temor, ou que tem receio de uma consequência. Isso é obediência. É obedecer porque nós conhecemos. É obedecer porque nós temos temor. É porque eu admiro Ele, então eu obedeço. Eu sei que Ele tem propriedade de falar. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Conhecemos? Obedecemos? João capítulo 1 diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós o vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. João está dizendo que ele só escreveu aquilo que ele experimentou. Ele tocou, ele ouviu, ele viu, ele conviveu com Jesus. E por isso ele confessou, por isso que ele falou, por isso que ele viveu. Ele proclamou sobre a vida eterna. Agora nós proclamamos a vida eterna se eu não experimentei? Proclamamos o reino se eu não experimentei?
É por essa razão que muitas das vezes o que nós pregamos é falho e cai por terra, porque não tem propriedade, não tem vivência. Você conhece a Deus? Eu conheço a Deus? De ouvir ou de com Ele andar? Se eu proclamo da vida eterna, eu experimentei da vida eterna? Se eu tenho a esperança, como diz o versículo 3 de 1 João, se eu tenho essa esperança que no meu peito bate sobre a vida eterna, a minha palavra nessa noite é realmente trazer uma reflexão para mim e para você de qual evangelho nós estamos vivendo. Qual evangelho eu e você estamos vivendo? É o confessional apenas? Eu sou crente, sou cristão. O cara do IBGE foi lá em casa hoje, perguntou qual a sua religião. Ele falou, eu sou evangélico, mas só isso? Eu falei, é só isso. É só para um senso que nós somos cristãos? É só por um senso que nós somos evangélicos? É só para isso que nós servimos? É só para isso? Só para ter lá, tem bilhão de evangélico? Eu quero que você analise a sua vida hoje, cara. O que você está vivendo? O seu dia a dia. Não estou falando de, vou pregar para os quatro ventos. Não. O seu dia a dia glorifica a Deus? Exalta o nome de Deus, o que você faz? Se ele aparecer lá na sua frente, o xaracatá, meu irmão, e aí, firmeza? Ele vai se envergonhar? Você vai se envergonhar de apresentar o que você estava fazendo para ele? Quando nós entendemos isso, nós vamos começar a ser cristão de verdade. Porque se eu falar mal da Amanda, a Bíblia fala que eu não posso falar. A mesma medida que eu medir, eu vou ser medido. Se eu falar mal do Brunão, julgar o que ele está fazendo, a Bíblia fala que da mesma forma que eu julgar, eu vou ser julgado. A Bíblia fala para mim e para você que de cada palavrinha que eu e você soltamos da nossa boca, nós vamos prestar conta. E olha que é coisa pra caramba do que a gente fala. Nós estamos vivendo conforme a palavra mesmo? Estamos amando ao próximo como nós mesmos? Estamos orando como Jesus ensinou a gente a orar? Vou perdoar o Oséias, assim Deus vai me perdoar, assim como eu perdoo o Oséias. Essa é a oração do Pai Nosso. Então, se eu não perdoar o Oséias, Deus não vai me perdoar. Para os maridos e para as esposas que dormem de 0 a 0, briga, fica 3 dias brigado, não vou falar com você. A Bíblia fala que sabe o que acontece? Se eu não perdoar ela, eu não sou perdoado. Ela fala também que se eu for orar, minha oração não vai subir. Estamos vivendo a palavra? Se eu tiver um pouquinho de fé do tamanho de um grão de mostarda, é um pouquinho de fé que Jesus está falando. Não é montão, não. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E se eu começo a falar a palavra de Deus todos os dias, aquilo me alimenta. Estamos vivendo a palavra. As pessoas, ou sou apenas um crítico ou um confessional que fala da Bíblia para todo mundo, oh, aleluia. Mas quando é hora do vamos ver mesmo, o cara olha para mim e fala, velho, eu não sei o que você tem, Ângelo, mas eu quero. Estamos vivendo assim? Que a Bíblia falou para mim e falou para você que se crermos, faríamos algo maior do que Jesus fez.
Amém? Feche teus olhos aí mesmo onde você está. Eu quero dar um minutinho para você, contado no relógio. Um minutinho. Para você fazer essa reflexão. Você está vivendo a palavra? Você tem essa esperança da vinda de Jesus mesmo? Você ama Ele mesmo? No seu peito há uma ardente expectativa por Jesus? O seu modo de viver agrada a Ele? Ou se Ele aparecesse hoje e você ia ficar com vergonha? Meu convite para você nessa noite é fazer o que Jesus falou: morrer. Morre hoje nos pés da cruz, para que Cristo viva em vocês, para que Cristo viva em mim. Que os seus desejos não sejam os seus desejos, mas os desejos de Jesus sejam os teus desejos. Ainda que você seja infiel, Ele será fiel. Você tem 30 segundos ainda. Senhor Jesus, nessa noite nós queremos nos arrepender. Queremos, Jesus, pedir perdão ao Senhor, Pai, porque muitas das vezes nós não vivemos a Sua palavra, mas a Tua infinita misericórdia, Pai, tem cobrido nós. A Tua infinita misericórdia, Pai, tem nos mantido de pé. E quero te pedir perdão, Pai, porque muitas das vezes nós somos orgulhosos, arrogantes, religiosos, achando que estamos vivendo a palavra, achando que estamos vivendo como crente, mas nós não estamos. Eu quero te pedir perdão, Pai. Pai, reacende em nós a chama que queima em nosso coração, que já queimou um dia, Pai. Reacende, Jesus, por favor. Pai, que nós possamos morrer e o Senhor viver em nós, Jesus. O Senhor viver em nós. Nós queremos dar fruto para o Senhor e não pela nossa força. O fruto dá naturalmente, Pai, quando Ele tem água, quando Ele tem adubo, quando Ele tem terra, quando Ele tem sol. É natural Ele dar fruto, Ele não faz esforço nenhum. E nessa noite, Jesus, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que essa palavra venha gerar fruto, venha germinar o nosso coração, Pai, para que possamos parar de ser crentes medíocres e viver a Tua palavra, e viver o Evangelho do Senhor. Que possa arder dentro do nosso coração, Jesus, a esperança da glória. Arde em nosso coração, Jesus, a vinda do Senhor. E quando há esse desejo, eu começo a me purificar e glorificar o Seu nome.
Pai, que possamos ter sede pela Tua palavra, possamos ter desejo, Jesus, por Ti. Nós queremos nascer de novo, Pai. Queremos nascer de novo, Pai. Queremos mergulhar, Jesus, na Tua presença, ser lavado pelo Senhor, ser transformado pelo Senhor, Jesus. O dia do Senhor já está próximo, e realmente está próximo, mas há alguma profecia que se cumpriu, ou se está se cumprindo, Pai. O terceiro templo já começou a ser cogitado de ser feito. Jesus, gera em nós um senso de urgência, Pai. Por favor, Pai, nós te pedimos, Jesus. Continua falando conosco, Pai. Continua falando conosco, Pai, durante essa noite. Nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.